Ainda sobre o tema dos daimones, hoje eu trago uma leitura do capítulo sobre o assunto deste grande livro, dessa grande obra aqui do Walter Burker, que é Religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Então hoje eu trago a definição dele, de daimon, que provavelmente predominou no período a que esse livro se refere, que é na época clássica e arcaica. A outra leitura que eu trouxe, ela cobria tempos mais tardios, certos círculos dominados pelas concepções platônicas. O que não quer dizer necessariamente que toda a população, né, dos gregos aderiram à doutrina platônica. Mas foram mudanças que ocorreram na mentalidade e esses círculos filosóficos representaram essas mudanças que estavam, né, se tornaram disponíveis para quem quisesse aderir. Então, o daimon. Capítulo do daimon. Tá. Os deuses, theoi, têm muitas formas e são inúmeros, mas o termo theos não é suficiente para abranger os mais fortes. A par desta, existe desde Homero uma outra palavra que fez uma carreira admirável e que até hoje se mantém viva nas línguas europeias: daimon, o demônio ou ser demoníaco. Ao mesmo tempo, é sabido que o conceito de demônio, enquanto ser divino inferior, de caráter particularmente perigoso e maligno, partiu de Platão e do seu discípulo Xenócrates. O conceito revelou-se tão útil que até hoje não se pode prescindir dele na descrição das crenças populares e da religião primitiva. E se na religião é aceita uma evolução de baixo para cima, a crença em demônios tem de ser mais antiga do que a crença em deuses. Na literatura grega isso não pode ser verificado. Por conseguinte, tem lugar o apostulado de que ou a crença popular não tem expressão na literatura, ou só a vem a ser muito mais tarde. Não é fácil emanciparmos-nos da concepção platônica. O significado etimológico dessa palavra, de aspecto inteiramente grego, mais tarde não pode ser estabelecido com segurança. Ainda assim, é hoje evidente que nas fontes antigas não é definido o estatuto de um daimon em relação aos deuses, nem o seu caráter próprio, para já não falar no conceito de espírito. Na Ilíada, os deuses reunidos no Olimpo podem ser denominados daimones também. Afrodite mostra o caminho a Helena na forma de daimon. Um herói pode atacar impetuosamente à semelhança de um daimon, e ao mesmo tempo ser denominado igual a um deus, isoteos. Inversamente, os daimones que esvoaçam na bilha de Pandora, personificados como doenças, não são denominados daimones. Os espíritos malignos que trazem a morte, as Keres, chamam-se theoi, deuses. Bem assim como as Eríneas, em Ésquilo. O estado possesso também é obra de um deus. Daimon não designa uma classe determinada de seres divinos, mas sim um modo peculiar de agir. É que daimon e theos nunca podem ser simplesmente trocados. Isso é particularmente nítido na epopeia, onde um personagem é frequentemente tratado por daimon. Trata-se mais de uma repreensão do que de um louvor, por isso não significa certamente divino. Essa expressão é utilizada quando quem fala não entende o que o outro faz e por que o faz. Daimon, então, é um poder oculto, uma força que leva o homem a fazer algo, mas para a qual não pode ser nomeada a origem. Pode acontecer que o indivíduo tenha a sensação de que a tempestade, como que está com ele, age como um daimon, ou então tudo se volta contra ele. Então, está contra o daimon, sobretudo quando um deus favorece o seu adversário. A doença pode ser descrita como se um daimon odioso assediasse o indivíduo, sendo então os deuses, theoi, quem o pode salvar. Todo deus pode atuar como um daimon. Nem toda ação pode ser descoberto o deus por ela responsável. Daimon é o rosto oculto da ação divina. Não existe imagem de daimones e não existe qualquer culto. Por conseguinte, daimon é um complemento necessário da concepção homérica dos deuses como figuras individuais com personalidade própria. Ele abrange aquele resto embaraçoso que subtrai a caracterização figurativa e a nomeação. Só excepcionalmente aparece o daimon no culto e na iconografia, como o Agathos Daimon,
Sempre que se bebe vinho, em particular no santuário de Dioniso, a primeira libação é feita em sua honra. Ele é representado na forma de uma cobra. Talvez este ser do mundo subterrâneo, que não é referido por mito algum, seja um resto que ficou depois de Dioniso ter se assimilado aos deuses olímpicos imortais. Este resto já não podia chamar-se Deus, mas também não podia ser denominado herói, pois não podia ser localizado num sepulcro, num túmulo. Assim, passou a se falar eufemisticamente e a exortar o bom daimon. De resto, Hesíodo também definiu o lugar preciso dos demônios comuns. Os homens da Idade Dourada, depois de a sua estirpe se ter extinto, tornaram-se, por vontade de Zeus, daimones, guardiões dos homens, logo seres benignos, dadores de riqueza. No entanto, eles permanecem invisíveis, só podem ser reconhecidos pelas suas ações. A seita marginal dos pitagóricos vangloriava-se dos seus conhecimentos especiais sobre os daimons. Os seus membros afirmavam que eram capazes não só de os ouvir, como de os ver, e supostamente admiravam-se mesmo de isso não ser óbvio para todos os outros homens. O homem comum só vê aquilo que lhe acontece de modo imprevisível e que não é provocado por ele próprio, e nestes casos denomina o poder causal responsável pelo acontecimento de daimon. Daimon é assim algo como destino, mas sem que se torne visível a pessoa que planeia e manobra. O indivíduo tem de estar bem com daimon. E aqui tem uma citação de Píndaro. Isso. Conseguirei sempre pôr o daimon que atua sobre mim em concordância comigo se eu cultivar de acordo com os meus meios. Uma pessoa pode exclamar, "Oh, daimon", mas sem formular preces. Ou, mais uma citação aqui, as formas do demoníaco são muitas. Os deuses provocam muitas coisas indesejadas, como se diz no final estereotipado das tragédias de Eurípides. Logo que surge um sujeito da ação, passa-se a falar de deuses. E aqui Píndaro novamente. O espírito grande de Zeus guia o daimon dos homens, os quais ele ama. Ser feliz ou infeliz não é algo que dependa do homem. Feliz é quem tem um bom daimon, eudaimon, que contraste com o infeliz, o kakodaimon, em contraste com o infeliz, o kakodaimon. A ideia de um ser determinado ser guardião de cada homem, um daimon a quem o homem obteve durante o nascimento, encontramos formulado em Platão, mas provém sem dúvida de uma tradição mais antiga. A famosa frase paradoxal de Heráclito já é dirigida contra tal acepção. E aqui a citação a fala de Heráclito. O caráter é para o homem o seu daimon. O homem comum vê razão suficiente para temer o daimon. O fato de se falar eufemisticamente do outro daimon, em vez de o mau daimon, revela o medo perante o desconhecido. A tragédia tem pretexto suficiente para retratar o destino sinistro que atinge o indivíduo. Assim, sobretudo em Ésquilo, o daimon torna-se um monstro individual, independente, que cai pesadamente sobre a casa e que se alimenta da morte. Também isso, obviamente, é provocado pelos deuses. E aqui é uma citação de Ésquilo. A partir disso, como potências igualmente inquietantes, encontram-se as eríneas, enquanto maldição consubstanciada, e o Alastor, o poder personificado da vingança pelo sangue derramado. Um mundo verdadeiramente demoníaco. No entanto, daimon não é o conceito genérico para todos. Ele é um entre muitos, como o poder do destino existe a par do da vingança e do da maldição. Somente no século V, numa nota de um médico, manifesta-se pela primeira vez uma crença geral em fantasmas, conotada com a designação daimon. Na opinião deste médico, mulheres e raparigas nervosas, essa aqui é uma tradução de Portugal. Na opinião deste médico, mulheres e moças nervosas podem ser levadas ao suicídio por aparições imaginárias, aterrorizadoras, daimones maus, nas palavras dele. É difícil de avaliar em que medida aqui é dada expressão a uma superstição generalizada e popular. O que o mito de Hesíodo legitima é, antes, o homenagear dos mortos bem-aventurados e poderosos na qualidade de daimon. Assim, nos persas, de Ésquilo, o rei morto, Dário, é evocado como daimon. O coro consola Admetos pela morte de Alcestis. Agora ela é um daimon feliz.
Isso é de Eurípides, Alcestis. Rhesus, assassinado, torna-se num daimon humano, profeta. Platão pretende que todos os que caiam durante uma guerra lutando pelo seu país sejam homenageados como daimones. Nas inscrições fúnebres da época helenística, a designação dos mortos por daimon tornou-se corrente. Quando Sócrates tenta exprimir por palavras a sua peculiar experiência interior que de modo imprevisível o compelia a parar, dizer não e a voltar atrás nas situações mais diversas, em vez de falar de algo divino, ele preferiu falar de algo demoníaco, daimonion, que lhe aparecia pela frente. Isso podia ser mal entendido como adoração de espíritos, como um culto secreto, o que custou a vida de Sócrates.